Por que razão seu pênis amolece no meio da relação sexual? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos entender por que razões o pênis amolece durante a relação sexual. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem está iniciando uma relação sexual e ele acaba perdendo a ereção no meio desse ato, é uma situação extremamente chata, é uma situação que quebra o clima da relação sexual. E a pior parte é que muitos desses homens não conseguem recuperar essa ereção e muitas vezes eles, depois que eles perdem ela completamente, mesmo com um estímulo adequado, mesmo com tentativas do parceiro, da parceira, eles acabam não conseguindo mais ter essa ereção novamente. E a gente tentar compreender por que isso acontece, por que você está perdendo essa ereção no meio da relação sexual, é extremamente importante para nós conseguirmos tratar isso da melhor maneira possível. Então, o que a gente precisa entender numa hora dessas, pessoal? Que basicamente você perder a ereção no meio da relação sexual é um desequilíbrio entre o sangue que está chegando no teu pênis e o sangue que eventualmente fica saindo na hora da relação sexual. O que precisa para ter uma boa relação sexual? O que precisa acontecer numa hora dessas? Você precisa ter uma chegada adequada de sangue no pênis, ou seja, você tem um estímulo sexual, você libera o óxido nítrico para dilatar aquelas artérias do pênis. Essas artérias vão encher dois compartimentos conhecidos como corpos cavernosos e ao redor e por cima dessa estrutura dos corpos cavernosos, que a gente chama de túnica albugínea, existem algumas veias, certo? São veias de um calibre um pouquinho maior, que são responsáveis pela retirada desse sangue do pênis. Com o momento da ereção, quando você está excitado, cada vez mais que enche esses corpos cavernosos de sangue, acontece uma expansão dessas estruturas que ficam envoltas por essa túnica albugínea, e essa túnica albugínea, ela espreme essas veias, ela comprime essas veias. Essas veias, com o termo médico, a gente chama de ficam colabadas. E ao ficarem colabadas, impedem a saída de sangue do teu pênis, quando elas ficam fechadas. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando você começa uma relação bastante rígida, você consegue sustentá-la mais facilmente. Ou seja, quando o pênis fica bastante rígido e ele consegue fechar completamente essas veias que dão a saída do sangue, quando você atinge esse ponto que ele está bem rígido, é mais fácil de você manter essa ereção, porque basta um pouquinho de sangue chegando que vai conseguir manter essa pressão dentro do corpo cavernoso para conseguir fechar essa veia e não escapar sangue. Por outro lado, se o teu pênis não fica bem rígido, isso pode acontecer desde o início da relação sexual, vai acontecer dessas veias ficarem um pouco abertas, aquele sangue que vai entrando no pênis, ele não dá conta de encher na medida que aquele sangue sai pelas veias e fatalmente no meio da relação sexual você vai perder essa ereção completamente. E aí você fica nervoso, você fica estressado, você fica numa situação constrangedora e não acaba recuperando mesmo essa ereção. A coisa toda a gente tem que entender que difere um pouco em algumas doenças e a depender muitas vezes da idade que o paciente tem.
Por exemplo, em pacientes mais velhos que têm alguns problemas de saúde que causam entupimento daquelas artérias que fazem a chegada de sangue no pênis, muitas vezes não há uma chegada suficiente de sangue no interior desses corpos cavernosos. E essa chegada insuficiente de sangue é incapaz de enchê-los completamente para conseguir fechar aquelas veias. E se o pênis já não começa bem rígido durante o início da relação sexual, dificilmente esse homem vai conseguir manter ela e vai acabar perdendo essa ereção lá pelo meio do ato sexual. E outra coisa, que esses fatores de risco, tais como diabetes, colesterol, triglicerídeos, tabagismo, sedentarismo, eles diminuem a elasticidade dessa túnica albugínea, que quando ela enche de sangue, ela precisa se expandir para conseguir fechar aquelas veias que retiram o sangue do pênis. E quando você perde essa elasticidade dessa túnica albugínea, você não consegue mais fechá-las completamente. Isso pode acabar acontecendo de você perder a ereção no meio da relação sexual. E imagina como sendo uma bola de couro que tenha ficado muito tempo no sol e mesmo que você tente encher ela de ar, ela não se expande mais por conta dessa rigidez excessiva dessa túnica albugínea, que ela perdeu a elasticidade mediada, motivada por esses fatores de risco. Então, a chegada insuficiente de sangue no pênis e essa perda da elasticidade dessa albugínea pode sim ser a responsável por você perder a ereção no meio da relação sexual e pelo fato do seu pênis não ficar completamente rígido. Outra situação que acontece geralmente em pacientes jovens ou que já passaram por essa situação de perder a ereção no meio, é o que a gente chama de descarga adrenérgica. Existe uma liberação de adrenalina muito intensa no nosso corpo. Você pode ser motivado isso porque você está muito tenso durante a relação sexual, você pode ficar muito nervoso durante aquele momento. E quando você libera quantidades muito grandes de adrenalina na sua circulação, a adrenalina ela tem uma capacidade de fechar, de contrair as artérias e de contrair aquela musculatura lisa que está no meio que tem presente naqueles corpos cavernosos. E quando você contrai essas artérias ficam mais fechadas e não conseguem fazer com que chegue sangue suficiente no interior desses corpos cavernosos. E essa musculatura lisa, como esse músculo fica contraído, fica mais difícil de você expandir o interior do corpo cavernoso para que ele encha completamente e consiga fechar as veias que retiram o sangue do pênis. E os jovens que ficam muito ansiosos, que ficam extremamente nervosos durante a relação sexual, seja por situações de já terem passado por isso ou não estarem confiantes naquele momento, podem ou também ter esse problema. Por isso que muitas vezes nós, ao administrarmos um remédio que tira um pouquinho dessa ansiedade, que deixa o paciente mais tranquilo, diminui essa descarga adrenérgica, dessa liberação de adrenalina, e esse homem consegue ter uma boa relação sexual. E muitas vezes acontece também desse homem ter um problema estrutural, já ter um problema de saúde. Existe essa descarga de adrenalina por ele não estar conseguindo ter relações sexuais e isso agrava ainda mais uma situação já existente. Então, para você perder a ereção no meio da relação sexual, basicamente é um desequilíbrio entre o sangue que fica contido ali no pênis e aquelas veias que estão entreabertas, que não foram completamente fechadas e que retiram muito mais o sangue daquele sangue que chega, que você possa repô-lo, que você possa fazer com que chegue do interior do pênis para manter ele ereto. Então, se está saindo mais sangue do que o sangue que você consegue mandar para o interior do pênis, provavelmente esse problema vai acontecer com você. E isso pode ser motivado por algumas doenças que causem uma dificuldade na chegada de sangue do pênis ou que dificultem a elasticidade da túnica albugínea ou
por doença ou por problemas de ansiedade, uma descarga adrenérgica que faça uma liberação excessiva de adrenalina no seu corpo. E qual que é o remédio para isso? É você tentar fazer com que chegue mais sangue no pênis ou que você diminua essa descarga de adrenalina. Então você dá remédios para ereção, você pode tomar alguns medicamentos, tadalafila, sildenafila, você pode fazer injeções no pênis, você pode colocar alguns medicamentos na uretra. E casos de muita ansiedade, um estresse muito intenso, às vezes você dá um medicamento, a gente chama de antidepressivo, algum ansiolítico que não prejudica a qualidade da ereção e esse homem acaba melhorando disso. Então, é uma alternativa válida, é uma coisa que pode funcionar em algumas vezes. Se você quer saber mais sobre todos esses assuntos, quer entender melhor a parte dessa relação sexual, como que isso acontece, problemas de ereção, tô deixando aqui embaixo o link aqui do meu novo curso, Escola da Sexualidade Masculina, no qual a gente comenta e você pode adquirir nesse curso, você vai entender tudo isso de maneira bem mais profunda, você vai entender isso de uma linguagem simples e vai se aprofundar muito mais nesses assuntos. Então não deixa de clicar aqui no link abaixo da descrição. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.